Muito bem, estamos dando início ao nosso segundo podcast aqui da Escola Informatize, o Infocast, o canal do conhecimento. E meu nome é Azaf. Eu sou o Júnior, para quem não me conhece, eu sou a pessoa que é responsável pelo marketing da Informatize, então é meu primeiro episódio hoje aqui e vou estar com a Azaf então nessa entrevista. E a nossa convidada, uma convidada toda especial, né? Ela vem de fora, ela é uma mãe bilíngue, né? Tô falando então com a Aline Jäger. Isso. Falei correto? Certo. Então seja muito bem-vinda, né? Às vezes o cara erra com a pronúncia ali, mas ok. Sim, mas é que como eu sou da área do inglês, muita gente sempre acha que meu sobrenome é Jagger, né? Parente do Mick Jagger, mas não, é Jäger. Bom, vamos começar então, até para quem está nos assistindo e talvez alguns podem saber, alguns podem não saber, a questão do bilíngue, né? O que seria uma pessoa bilíngue aí para todo mundo que está nos ouvindo, assistindo, poder entender? Então, né, nas redes sociais eu sou a mãe bilíngue, então muitas pessoas também me perguntam, mas o que é bilíngue? E, nossa, podia ser um podcast só sobre isso, né? Sim. Porque é uma definição tensa, inclusive vou dar aula sobre isso hoje à noite, sobre o que é ser bilíngue, né? Então, existem diferentes definições, assim, ao longo do tempo, já foi passando, mas hoje em dia, né, eu acho que a definição que mais é aceita pelos teóricos, pelos pesquisadores, são bilíngues, são sujeitos que conseguem se comunicar em duas línguas, e não necessariamente falar nas duas línguas, então não precisam ser duas línguas oralizadas, pode ser língua de sinal, por exemplo, mas é um sujeito que consegue conversar em duas línguas. Pode ser que eu esteja ouvindo, né, uma das línguas e esteja produzindo em outra. Pode ser que eu consiga ler e escrever nela, mas eu preciso me comunicar em duas línguas. Isso é ser um sujeito bilíngue. Em diferentes competências, né? Então a gente tem diferentes tipos de sujeito, não existe um. Né? Existem múltiplos sujeitos bilíngues, todos nós aqui em diferentes graus. Então, nesse caso, ele está pegando, pode ser tanto escrita quanto fala. Exatamente. Como tu falou, linguagem de sinais. A língua de sinais, mas também o bilíngue pode ser os três juntos. O bilíngue pode ser tudo, pode ser que nem eu sou uma pessoa bilíngue, português e inglês, e eu consigo não só ouvir e ler nas duas línguas, mas eu consigo falar, né, e escrever nas duas línguas. Então eu tenho todas as habilidades que a gente chama de produtivas, né, de produção de língua, quanto as receptivas. Então eu sou um bilíngue mais completo nesse aspecto das minhas habilidades. Mas pode ser que eu seja uma pessoa que consiga ler em espanhol. Né? Então ali eu já estou trazendo uma outra língua. Espanhol eu não sei falar, assisto o programa, não consigo, mas se tu me der um texto mais acadêmico da minha área, eu vou conseguir ler. Aquela pessoa que diz assim, como é que a palavra... Professor, eu só consigo ler, mas eu tenho dificuldade com a fala. Sim. Tá no time do bilíngue ou não? Depende, né? Depende o quanto que ele consegue ler, a ponto de, por exemplo, eu tô lendo um texto, ele conseguiu ler um texto, mas ele não consegue ainda discutir comigo esse texto em inglês, por exemplo. Mas se eu fizer perguntas para ele sobre esse texto na língua portuguesa, por exemplo, e ele conseguir dizer, não, porque disse isso, aquilo, ele entendeu aquele texto, ele conseguiu produzir conhecimento daquele texto, mas ele ainda não tem ferramentas, competências linguísticas para dar conta de toda aquela fala, né? Ou acontece que os nossos alunos de idiomas, né, começam falando em português, depois uma outra palavrinha em inglês, porque falta, vai faltando recurso linguístico, a gente diz. Mas se ele conseguiu entender aquele texto e produzir, ele é, sim, um bilíngue que a gente pode chamar de emergente, né? Ele está se tornando cada vez mais um bilíngue competente. Né? Mas então, além do bilinguismo, né? Tu tem um conceito diferente na maternidade, né? Sim. E eu acho que esse episódio é bem isso, né? A gente é um episódio especial pro Dia das Mães. E a gente quer saber como é a criação de 2 filhos, né? No inglês e português. Então, né? Eu dou aula, sempre dei aula na língua inglesa. Fui professora de inglês durante um tempo, mas eu sempre digo que inglês foi o que eu menos dei aula, né? Eu acabei não trabalhando muito tempo com isso e fui trabalhar numa escola bilíngue e comecei a ver os sujeitos bilíngues se tornando sujeitos bilíngues numa escola regular, né? Então, assim, nossa, eu me tornei bilíngue por uma escola de idiomas, foi onde eu aprendi, né, inglês. E quando eu trabalhei nessa escola, eu tinha uma amiga que resolveu fazer criação bilíngue e aquilo me chamou a atenção e eu comecei a estudar sobre bilinguismo. E quando eu comecei a dar aula na universidade sobre bilinguismo, eu comecei a estudar mais ainda e vi, poxa, eu quero fazer isso aí também. Então, quando eu tiver um filho, uma filha,
eu quero poder criar eles nas duas línguas. E aí fiz essa proposta pro meu marido, que topou, e ele é brasileiro também, a gente mora no Brasil. Ele não é da área de línguas, né? Ele é publicitário, empresário. E a gente disse, não, vamos fazer. Então, eu comecei já desde a gestação, desde a barriga. Quando eu falava com o Lucas, que tá com 7 anos agora, quando eu conversava com ele na barriga, eu já conversava com ele em inglês. Quando eu ia ler livros pra ele em casa, eu lia livros em inglês. E assim eu fui indo aos pouquinhos, e meu marido também. E aí se tornou um pouco a dinâmica da nossa casa. Então, desculpa, meu marido fala muito mais português do que inglês. E eu busco falar muito mais inglês do que português, mas isso também vai variando, assim, sim, de épocas da vida. Então agora o Lucas um pouco mais velho, já afrouxei também um pouco o inglês, mas eles são criados, assim. Então assim como uma pessoa cria, como nós somos criados talvez em uma língua só, o que eu faço é em duas línguas e muitas vezes optando na língua inglesa. Então as televisões, os programas lá em casa eram em inglês, eu tinha muito mais livros que eu lia para eles em inglês, cantava música em inglês, conversava com eles em inglês. Então eu fui criando eles nas duas línguas. Então eles são bilíngues de nascença, assim, né? Eles nasceram bilíngues, já ouvindo desde a barriga as duas línguas. O nativo, nós aqui brasileiros, quando a gente faz um curso de inglês, a gente pega muito algo em português e tenta traduzir para o inglês, porque nosso raciocínio é esse. Ah, isso aqui é uma caneca, isso aqui é um copo, né? Lá quando é bilíngue, tu fala em português para ele falar inglês, ou é o contrário, ou é os dois? Até uma certa idade, por exemplo, a minha filha tá com 2 anos e 6, 2 anos e 7 já. Ela não tem ideia do que significa língua, né? Porque língua é um conceito abstrato. Sim. Então, assim, fala português. Ela não sabe o que é português. Ela fala, né? Então, se eu digo, Serena, né? What is this? Pode ser que ela olhe pra mim e diga glass, pode ser que ela olhe pra mim e diga copo. Aí, se eu perguntar pra ela qual que é copo, qual que é inglês? Ela não sabe o que é inglês. É engraçado porque ela tem coleguinhas da escola que são criados monolíngues, só português, mas que assistem desenhos em inglês. Então, esses coleguinhas já têm uma noção de inglês. Então, quando os pais, as mães em casa perguntam, que cor é essa? Daí ele diz, vermelho. E inglês, como é que é? Daí o coleguinha diz red. Se eu disser pra Serena, né? Que cor é essa? Não sei o que vai vir ela dela. Não vai ter uma definição, ela vai... A cor que o cérebro dela acessar primeiro, né? Porque ela tem um que a gente chama, na área de bilinguismo, a gente chama de repertório linguístico. Ela tem essas duas línguas dentro dela. A primeira que ela acessar, ela vai dizer. Pode ser que ela... Se eu perguntar pra ela em inglês, talvez ela vai me trazer a língua inglesa na resposta. Pode ser que não. Mas se eu disser pra ela em inglês ou em português... Ela não sabe. Tu acha isso por causa da idade? E o outro mais velho, como é que tá? O Lucas foi a mesma coisa. Ele descobriu que ele falava duas línguas quando ele tinha 3 anos e pouco. Foi ali que ele aprendeu que ele sabia duas línguas. E aí, olha que interessante, né? Eu sempre optei por usar algumas palavras em português com eles. Então, vovô e vovó sempre foi uma palavra que eu não dizia grandpa e grandma. Porque eu sabia que os meus sogros e meus pais iam querer ouvir deles, oi vovô, oi vovó, né? Vovô, é mais afetivo, né? Sim. Então eu sempre ensinei vovô e vovó. E até tem num livro que eu escrevi uma frase assim do meu filho, quando ele se deu conta então que ele falava duas línguas e que eu falava inglês com ele, ele me disse assim, vovô is in English, grandpa is Portuguese. Então, assim, pra ele a palavra vovô era inglês. Por quê? Porque estava dentro do contexto da mãe falante de inglês com ele. Não, aí ele começou a me perguntar, e como é que é isso? E como é que é isso? Então ele queria saber, depois de um certo tempo, como é que era a correspondência. Mas o que a gente fala num bilíngue muito precoce, assim, infantil, né, da idade dos meus filhos, quando eles aprenderam um signo, né, quando eles aprenderam o nome desse objeto... Esse objeto, ele tem 2 nomes, ele pode ter mais nomes. Depois de uma certa idade que a gente precisa entender isso. E aí a gente tem alunos, às vezes, que são mais resistentes. Eu já dei aula pra uma menininha que eu dizia assim, isso aqui é pink. Ela dizia, não, é rosa. Sim, meu amor, é rosa ou pink, né? Pink. Mas pra ela era muito mais uma rigidez. Não, eu já aprendi que esse nome é rosa, porque tá me dizendo que tem outro nome. Né? Então, uma rigidez que a gente vê com adultos aprendiz de língua, quando eu sempre dava esse exemplo quando eu dava aula. Aprendeu que book é livro, né? The book is on the table, né? The book is on the table, livro. Aí, em algum determinado época, estão aprendendo inglês, a gente diz, let's book a hotel. Hoje em dia, as pessoas até sabem mais por causa do booking, né?
E aí, let's book a hotel. Ai, book também é verbo, então, reservar. Ah, não. Ai, meu Deus do céu, não. Primeiro eu aprendi que book é... Sabe esse desafio que fica porque a gente vai botando as coisas numa caixinha. E para os bilíngues pequenos, quando eles vão aprendendo que um objeto pode ter mais do que um nome, né? Então, isso é muito mais tranquilo e aí eles vão transitando nessas línguas e usando elas como forem sentindo necessidade. Então, eles vão acionando essas línguas quando vão sentindo necessidade. Então, eles misturam mais, né? Porque às vezes estão falando fluentemente numa língua, mas faltou uma palavra que eles querem usar, o cérebro vai lá e já coloca da outra língua para dar esse suporte. É uma coisa fantástica de ver acontecendo, assim. Daí por isso eu comecei também a gravar isso, né? Registrar isso e mostrar nas redes como é que acontecia. Porque eu não tô dando aula para os meus filhos, né? Então, durante muito tempo, as pessoas achavam que eu tava sentada dando aulinha de inglês para eles, né? Então, se até entenderem que o que eu faço não é dar aula, que é criar. Só que eu tô lá trocando a fralda falando inglês. Eu tô lá dando comidinha na boca, em vez de assim, olha, abre a boca, olha o aviãozinho, né? Eu dizia, open your mouth, food is here, sabe? Eu inventava outras coisas. Então, isso é o criar bilíngue. Eu faço uma criação em outra língua, né? Ou em duas línguas, como é o caso. Associativo, no caso, né? É, então, assim, eles vão indo, vão conectando e vão fazendo sentido dessas línguas, né? Não, mas eu acho que assim, tu tem uma criação muito divertida também, né? Pra quem vê no Instagram, porque eu te conheci no Instagram. E foi até por causa de uma menina que fazia doces, ela te deu os doces na Páscoa e eu comecei a seguir. Ah, sim. Então aí eu fiquei, nossa, que fantástico. É uma criação, eu acho que até eu quero levar, porque eu aprendi inglês, mas eu tive muita dificuldade. Eu ficava, não, eu não vou conseguir, não vou. E agora é mais tranquilo, consigo falar, né? Tem aqueles errinhos, né, gramaticais, tranquilamente, mas dá pra falar, dá pra se comunicar. E eu acho interessante que tu ensina o inglês e o português e como um auxilia um ao outro, né? Sim. Porque eu percebi alguns erros de português na hora de falar por causa do inglês. There is alguma coisa, né? Então a gente vai começando a se corrigir no inglês e no português ali, vai indo um pro outro, um auxilia o outro. E eu queria entender como tu, né, como mãe, vê esse legado, porque tu tá deixando um legado pros teus filhos. E as gerações futuras vão estar, talvez, aprendendo do mesmo jeito que eles aprenderam com você. Como é que tu vê isso? Porque talvez pode ser um peso pra ti, né? Carregando desse jeito, ou não. Sabe que eu não sou... Eu sou uma mãe rígida em outras coisas. E com bilinguismo eu nunca quis ser. E quando eu falo sobre criação bilíngue, né? A minha sócia é brasileira, casada com inglês. Mora na Inglaterra, Cíntia, carioca em London. Faz criação bilíngue ao contrário, né? Então, assim, ela é casada com inglês. Mora na Inglaterra. E ela quer que as duas meninas se comuniquem com a família e mantenham viva a identidade delas de brasileiras, que elas também têm, né? Então, assim, ela vai lá e faz uma criação bilíngue focando no português como uma língua de herança. E sempre que a gente fala sobre criação bilíngue, a gente tem alguns cuidados, assim, de que não pode ser mais uma culpa materna, que não pode ser mais uma obrigação, mais um pratinho pra ficar girando lá com tudo que a gente tem que dar conta, né? Que a gente chama, então, de bilinguar, que é fazer uma criação bilíngue, né? Maternar bilíngue. E que ele tem que ser leve. Então, assim, eu não vejo como um fardo. Claro, né? Eu já pude oferecer muito do inglês, se eu for pensar para eles pequenininhos, mas que o que o mais importante para mim é que eu pudesse deixar registrado no coraçãozinho deles esse afeto pela língua. Sim. Eles gostarem da língua. Porque quando a gente gosta da língua é mais fácil a gente aprender, né? Então, assim, eu pensei, se eu fizer eles gostarem do inglês tanto quanto eu gosto do inglês, pode ser que eu não vá conseguir sustentar essa minha criação bilíngue por, sei lá, 20 anos, 10 anos, 8 anos, né? Que eu já vejo com o Lucas caindo um pouquinho. Mas tá tudo bem, porque eu botei lá a sementinha dele do gosto pelo inglês. Então ele prefere músicas em inglês, ele prefere programas em inglês. Se ele quiser viajar fora, ele vai poder viajar fora. Então tá nele. O quanto que ele vai avançar nessa língua depois, daí é uma caminhada dele. Sim. Mas o que eu pude fazer antes, eu fiz. E é a norma do mundo a criação bilíngue. Às vezes a gente vive num mundo muito monolíngue, a gente não percebe. Mas os bilíngues são em maior quantidade, né? Nós aqui na nossa região do Sul, a quantidade de pessoas que talvez vocês conheçam também, que foram criados bilíngues, mas no alemão.
mais no italiano. Sim. E que daí que são línguas que às vezes têm menos prestígio e que sofreram preconceitos linguísticos e que daí carregavam sotaque para a sala de aula e que os pais, por vergonha, por desconhecer, cancelaram esse bilinguismo. Então, assim, eu e a Cíntia, a gente tem esse cuidado muito grande de mostrar que a criação bilíngue, ela não é só na língua de prestígio inglês. Ela é para manter o português para quem tá fora do Brasil e quer manter essa identidade. É para quem tem o alemão e o italiano na família e quer manter essas línguas vivas, né? E que não pode ser mais... Ai, meu Deus, mais uma coisa que a mãe tem que fazer. Ou mais uma coisa que, ai, mãe, eu sou incompetente, não sei fazer. E é por isso que também eu e a Cíntia, nós somos muito cuidadosas para não fazer algo que a gente vê as pessoas fazendo muito na rede, que é falando mal de escolas de idiomas, né? Então isso nos dói muito. Vocês nunca... Tô aqui falando com vocês, né? Então assim, a gente nunca vai falar mal de uma escola de idiomas e dizer que os alunos estão perdendo dinheiro em estudar. Nenhuma escola de idiomas, né? Isso fica bem claro para todos os alunos do Brasil todo, né? Nenhuma escola de idiomas quer ficar tirando dinheiro dos seus alunos e seus alunos nunca aprenderem a língua. Porque isso é uma propaganda horrível para a escola. O que a escola quer são alunos que aprendem e digam, olha, aprendi lá, me manda de volta, quero estudar lá também. Então, assim, eu aprendi, eu me tornei bilíngue, um sujeito bilíngue, porque eu aprendi a partir dos 13 anos, com 13 anos eu comecei, numa escola de idiomas. Na época que não existia não existia internet, não existia como baixar músicas na internet, não tinha como ver programas da televisão, a não ser que fosse depois que o TV a cabo, né? Então a gente pode sim, se vocês não conseguem fazer uma criação bilíngue agora, tá tudo bem. Existem outras maneiras de se tornar um sujeito bilíngue, né? Então escola de idiomas, uma escola bilíngue, viajando, né? Então tem maneiras de fazer isso. Eu que optei por fazer em casa. E não é uma opção que todos os professores de idiomas fazem, né? Sim. Não são todas as professoras de inglês que a gente conhece que cria filhos bilíngues. Não é uma regra, né? Tu tem que realmente sentir que vai ser não mais um trabalho, porque tu não vai estar sentado dando aula. Tem que ser natural. E daí, se não for natural, é melhor não fazer mesmo, porque daí tu não vai gostar, vai ficar tenso. Então, eu sou um pouco relaxada, assim. Se meu filho quer falar português, eu deixo ele falar português. Ele é bilíngue. Ele não vive numa casa de imersão, né? Ele quer assistir alguma coisa em português? Assiste em português. Eu preferia que fosse em inglês. Mas ele é bilíngue. Se eu não for aceitar as duas línguas dele, eu não tô fazendo bilinguismo. Eu tô fazendo uma criação monolíngue no inglês, que não é a nossa realidade, né? Não é a nossa realidade. Claro, a tua ideia é desde o berço, né? Sim. O inglês, aos poucos, ser incrementado junto com o português. Isso, né? Eu não diria nem aos poucos. Ele é ao mesmo tempo, na mesma... Simultâneo ali. Simultâneo. Ele é um bilinguismo simultâneo, que a gente chama. Se por acaso alguém que está nos assistindo, né, ficou curioso, gostou, mas o filho já está um pouco grande, né? Ele vai ter um pouco de dificuldade ou, por ser criança, assimila mais fácil esse processo? As duas coisas, né? Porque vai de criança para criança. Então, assim, quanto mais cedo, é mais fácil de poder introduzir de forma lúdica dentro de casa, né? Mas uma vez eu tava no futebol do meu filho e um pai viu e ficou enlouquecido e eu já queria fazer. Eu disse, calma, eu disse, não chega agora, entrou no carro, virou a chavezinha, né, surgiu um ET e tá falando uma língua que a criança nunca viu. Calma, né? Aí a criança vai recusar. Aí tu vê, assim, pessoas que se estimulam, às vezes eu fico, quero fazer também, e mudo a chavezinha e a criança trava. Tipo assim, quem é essa pessoa? Quem é meu pai, minha mãe? O que é isso? Que língua tá falando? Não quero. Tira essa língua que eu não quero. Sim. Então, o que a gente não quer é isso. A gente não quer que a criança crie uma resistência com aquela língua. Então, o que a gente vai sugerindo é que vai indo aos pouquinhos. Então, assim, daqui a pouco, pega um livro, pode até contar a história em português, porque tu nunca leu um livro em inglês para criança, então conta a história em português, mas começa a apontar os objetos da história, pode falar algumas coisas em inglês, tenta produzir algumas frases, né? Não ficar só butterfly, bird, ladybug, né? Tipo, não é um papagaio, né? Então, diz, look at the butterfly, right? The butterfly is flying, look at her wings, they're pink. Traz frases, porque essa criança precisa ouvir a língua sendo usada. Vai trazendo, daqui a pouco tu faz umas perguntas, daqui a um tempo tu vai lá na hora do banho, faz uma outra interação, aí tu coloca uma música. Então vai assim, conta-gotas, aos pouquinhos, inserindo, vendo como é que essa criança vai reagir, porque tem crianças que amam, né, pequenininhos que amam, são sedentos por aprender, gostam de aprender línguas, e aí tu vai soltando a corda e vai dando mais. Pode ser que a criança resista um pouco, aí tu tem que dar um freio, um pezinho pra trás, vai de novo.
não é tão fácil tu ir fazendo isso sozinho, porque se tu vai só olhando coisas na internet, tu vai meio que se perdendo, né? Então tu não entende muito bem qual é a forma, e é por isso que eu trabalho com isso, né? Então isso foi o que eu e a Cíntia montamos, né? Então a gente montou realmente uma comunidade que a gente chama de Bilinguar, que é para tem teachers, a gente tem teachers na nossa comunidade Bilinguar, que querem entender numa forma mais sequencial, assim, com estrutura, como é que eles podem bilinguar com seus alunos ou bilinguar com seus filhos em casa, porque senão fica aquela coisa, dicas pipocadas para tudo que é lado, às vezes dicas da internet de pessoas que não estudaram sobre bilinguismo. Ou incompleto, né? E que ainda dizem que tu não precisa saber nada de bilinguismo para criar bilíngue. Eu digo, pelo amor de Deus, como é que tu não precisa saber nada, né? Tu tem que saber alguma coisa. Então eu e a Cíntia, a gente se uniu para fazer isso, para ajudar pessoas assim, que daqui a pouco não estudei sobre isso, não sou teacher, meu conhecimento de língua é mais básico, então posso ou não posso. Então a gente orienta essas famílias. E para uma mãe que achou uma boa ideia, né? Ou o pai também, né? Alguma coisa que ele pode fazer para entender mais essa questão do bilíngue, assistir filmes, alguns jogos, para ajudar a criança a entender melhor a outra língua? Pois é, a grande ideia é... Sendo que o pai às vezes não tem o domínio da língua, né? O que eu digo, se tu não sabe nada, não tem como fazer. Sim. Não tem como ensinar aquilo que a gente não sabe nada. Se tu sabe pouco, tudo bem. Porque daí tu pode ir aos poucos e aprendendo. O que a gente tem que ter cuidado é de quanto que a gente vai apresentar essa língua para as crianças, se ela está sendo apresentada de uma forma pelo menos completa, não como papagaio, né? Então assim, daqui a pouco tu vai fazer mais mal do que bem. E aí é melhor deixar para quem tem expertise no assunto, né? Então coloca numa escola de idiomas, chama uma professora, alguma coisa assim, né? Então se tu não tem essa expertise é melhor. Mas é sempre trazer de uma forma contextualizada. Então, jogos ajudam, contações de histórias ajudam, se tu tem livros que tu possa ler, músicas ajudam, para ir transformando o teu ambiente num ambiente bilíngue. Mas como que essa língua vai ser inserida, ela não pode ser assim, tipo, caiu de paraquedas. Ela tem que fazer sentido na vida daquela criança, porque a gente usa a língua para fazer coisas no mundo. Né? Então não adianta ficar aprendendo só as cores. O que ele vai fazer com essas cores que ele está aprendendo? Muito de aprender um novo idioma é aprender... Tu renasce dentro de uma nova cultura, né? Sim. Porque tu aprende diversas coisas e até falam, né? Às vezes tu cria meio que uma personalidade diferente da que tu tem. Eu acho que tu pode ter dificuldade, com certeza, né? Tu vai começar aos pequenininhos, tu tem que ficar habituado. Que nem o português. Nós estamos habituados a falar português tranquilamente, mas quando tu tá ingressando ali no inglês, né? Um novo idioma, é estranho. Sim. Mas é uma questão de habituar-se, assimilação no inconsciente, né? Sim. Então eu acho que o mais divertido de aprender uma nova língua é isso, né? Tu vai aprender também uma nova cultura. Sim, e outras formas de pensar, de ver o mundo. Eu sempre digo que é o que não vende, né? Não vende, não vai ver escola nenhuma usando esse como slogan, né? Mas eu acredito fielmente, assim, que bilinguismo te transforma, ser bilíngue te transforma, tem grande chance de te transformar numa pessoa melhor. Porque é bem aquela coisa, se eu sei que isso aqui é glass e que eu posso chamar isso aqui de copo, eu entendo que existem 2 nomes para esse objeto. Então eu entendo que existem também formas de me relacionar diferente para esse objeto. Por exemplo, um cow e uma vaca, né? Dependendo da cultura. Então assim, existem formas diferentes de pensar, formas diferentes de agir no mundo, formas diferentes de se posicionar, que o mundo é diferente, que não é todo mundo igual a mim. Então o bilíngue ele é mais flexível às mudanças, não é tão rígido. Então o bilíngue, o sujeito bilíngue, ele é uma pessoa mais flexível naturalmente, porque ele já tem que entender que pode ter 2, 3 nomes para um mesmo objeto. Então tu consegue ter essa visão para o mundo todo, e das culturas, das formas de se posicionar. Então não é só aprender uma língua, mas como é que eu vou usar essa língua, né? No Brasil, e a gente vai fazendo essas transposições, né? Eu escrevo meus e-mails, aquelas coisas, mensagem, WhatsApp, tipo, beijinhos, né? Aí tu vai lá escrever em inglês e falar kisses. Tu até pode, ninguém tá dizendo que tu não pode, mas não é da norma do inglês tu responder com kisses, né? Então, como é que em cada cultura usa essa língua? Porque, de novo, a gente usa a língua para fazer coisas no mundo, né? Não é só lá aprender aquelas palavrinhas soltas. Como é que a gente usa? Aí vem a questão de tu se posicionar na cultura, formas de agir. E que o bilíngue mais vai tendo que dar conta disso. Não é uma pessoa tão rígida, né? Mas, então,
resumindo agora, para finalizar já o nosso podcast, né? Eu queria ver contigo o que de mensagem tem que para passar para a pessoa que quer iniciar no inglês, mas não é uma criança, né? Ela tem que nem eu comecei com 16, então uma pessoa que tem 16 anos, 15 ou até menos ou mais, qual é a mensagem que tu quer passar para elas? Vai lá e faz, não tenha medo e bota a cara e vai. Ser bilíngue, ele é positivo independente da idade, né? Então, assim, existem alguns benefícios de começar na infância, mas existem benefícios de ter começado depois. Eu sou uma bilíngue tardia dentro da literatura. Comecei depois dos 13 anos. Vocês também. Daqui a pouco começou na vida adulta, com 20 anos. Mas é tardio. E eu colho os benefícios desse bilinguismo até hoje. Pode ser benefícios tanto cognitivos, saúde mental, retardo lá do aparecimento de um Alzheimer, que já se sabe, né? Criatividade, flexibilidade, opções de trabalho. Então, assim, existem esses objetivos, né, que a gente pode nomear para os alunos. Mas aprender uma outra língua, o aprendizado, ele faz com que a gente movimente, que a gente se exercite, que exercite o nosso cérebro. Então, é positivo, né? Então, eu acho que brasileiros precisam ser um pouco mais bondosos, generosos consigo mesmo, na criticidade que se tem. Né? Então, existem muitos mitos de falar como nativo, de falar sem ter sotaque. Tudo isso poderia ser um outro podcast, né? Então, é dito realmente assim, é aprender algo novo. Só vai trazer coisas boas. Vai te desacomodar, vai te causar um certo desconforto, porque não saber é algo que é desconfortável. Sim. Mas o saber é muito gratificante. E quando eu descobri que eu era boa em inglês, quando eu descobri que eu tinha esse talento de aprender a língua, foi a primeira vez que eu me senti boa em alguma coisa na vida. E mudou a minha vida, né? Então, assim, eu fui aprender inglês com 13 anos, fui convidada a ser professora nessa escola, virei professora, hoje faço criação bilíngue e estou fazendo isso pelos meus filhos. Então, a gente não sabe onde é que um aprendizado, onde é que a gente vai conectando os pontos, né? O que aquele aprendizado vai trazer na minha vida. Então, sejam menos críticos, se joguem, né? Eu sempre digo apertar o botão do F lá, que é um palavrão que eu não vou falar aqui agora, porque sou de classe, né? Né? Mas se põe o dedinho lá e azar se as pessoas vão achar que tu tá falando com sotaque, porque eles têm sotaque e vocês também. Azar que tu vai estar errando a conjugação do verbo no passado. Eu não conjugo plural no português. Então, assim... Eu puxo R, eu pareço um cowboy falando. Então, assim, vai lá e faz. Vai lá e faz. E menos medo do julgamento dos outros, né? Às vezes a gente fica com vergonha do coleguinha do lado. Sim. Passou um ano, a gente nunca mais vai ver aquele coleguinha. A gente deixou de dar o máximo da gente por causa de um julgamento de alguém que não é nem tão importante na nossa vida mais, né? E eu dizia para meus alunos, a gente não é tão importante. As pessoas não passam o resto da vida, do dia delas, pensando, o que o meu coleguinha disse? Então vão lá, aprendam, se joguem, sabe? E seja egoísta. Nesse caso, seja egoísta. Que tu aprenda e o outro que lute por si. Se o outro tá perdendo o tempo dele te julgando, azar o dele. Exatamente. Perde o tempo investindo em ti. Sim, né? Porque conhecimento, eu acho que aprendizados, né? Tu pode perder carro, pode perder tudo. Isso tu não perde. Mas tu não perde. Então, assim, as portas que se abriram pra mim por causa do inglês, né? E, de novo, eu não dou aula de inglês há zilhões de anos, né? Se abriu portas para outras carreiras e agora também a criação bilíngue. Então, se joguem, aproveita, aprender é bom. Incomoda um pouco, é sofrido, mas é o que faz a gente crescer. Mas todo o resultado dá uma dor, né? Pensa numa academia. Exatamente. Se tá doendo, é porque tá dando algum efeito, né? Aprendizado. É a mesma coisa, né? Bom, nós então vamos chegando ao final do nosso podcast. Nós tivemos a nossa convidada toda especial, Aline Jäger, né? Isso. Ela, além de ser bilíngue, como todo mundo viu, ela é também mamãe. Então, esse nosso podcast foi especial para o Dia das Mães, um dia diferente, domingo. Então, espero que você tenha gostado e nos acompanhe. Forte abraço e até a próxima. Até.